tudo bom com vocês? Sou a professora Alexandra Tati Pires Dias, sou graduada em Serviço Social pela UNO Chapecó e tenho licenciatura em Pedagogia pela Unicesumar, pela casa que estamos agora ministrando esta disciplina. Tenho algumas especializações, em Educação e Cidadania, Metodologia do Ensino Superior e ADs Tecnologias Educacionais. Já trabalho na casa há algum tempo, na instituição Unicesumar há 5 anos e no curso de Serviço Social há mais ou menos 3 anos. E estarei ministrando essa disciplina de estágio supervisionado, orientações didático-pedagógicas. São 5 aulas, tá? São 5 aulas conceituais que a gente vai buscar trabalhar assim, um pouco a relação entre a teoria e a prática do estágio supervisionado. Lembrando que essa disciplina ela é 100% teórica, tá? Fiquem tranquilos, não é nessa disciplina que vocês vão a campo, não. Essa disciplina é mais para vocês conhecerem um pouco todo o processo anterior, tá? Às atividades que vêm pela frente, as atividades de campo, as demais disciplinas que são práticas. Mas é importante enfatizar aqui que essa disciplina é essencial para as demais disciplinas que estão por vir, porque vocês têm que conhecer toda a teoria, todo o embasamento teórico, tem toda uma construção, um contexto histórico, antes de ir a campo, tá? Lembrando sempre que a teoria, ela vem a iluminar a nossa prática. Elas são juntas, elas não são dissociáveis, elas estão unidas. E não venha nunca me dizer que teoria é uma coisa e prática é outra. Não. Sempre temos uma teoria que venha a embasar uma ação profissional. Às vezes, naquele momento, você não consegue identificar, mas analisando os autores, todo o contexto, os nossos clássicos, vocês vão verificar que dentro de todo o que vocês já estudaram até o momento, ele vai dar respaldo para a prática em campo que vocês vão estar executando, nas próximas disciplinas. Então, nesse primeiro momento, essa disciplina é mais para dar esse embasamento, essa construção, essa importância, tá? De se conhecer essa parte teórica antes de ir a campo. Então, assim, pessoal, hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula, são 5 aulas conceituais, tá? Da disciplina. Vou buscar fazer essa relação entre a teoria e a prática para vocês estarem materializando lá no campo de estágio futuramente, mas fiquem tranquilos, tá? Como eu falei anteriormente, não é uma disciplina prática, mas tem atividades, tá? Atividades mapa, uma atividade de estudo de caso que eu trago na 4ª e na 5ª aula conceitual para vocês estarem trabalhando e buscando um pouco visualizar a prática, tá? Do estágio. É o que a gente chama de materialização, Vamos fazer uma sistematização da aprendizagem. A gente transita dentro de uma área, que é o serviço social, que trabalha com diversas demandas, diversas políticas públicas. E vocês vão conseguir identificar no campo de estágio de vocês, É essencial essa identificação para saber qual política você vai trabalhar, qual política você vai atuar, tá? Sempre lembrando que serviço social é profissão, assistência social é uma política. Buscam sempre fazer essa distinção, tá? Cuidado para não misturarem as coisas. Então, vamos colocar os nossos slides aqui na tela. Estágio supervisionado, orientações didático-pedagógicas. Por que eu busquei essa imagem aqui? De várias pessoas interligadas. Porque é assim que eu gosto, que a gente esteja em consoante movimento, mas também interligados. Vamos estar no mesmo movimento. E assim é a nossa rede. Nós temos uma rede de atendimento que a gente fala no serviço social. E aqui eu quero que vocês também comecem a estabelecer esses vínculos, tá? Em que um está conectado ao outro, tá ok? Sempre é importante a gente fazer essa análise, tá? Não colocar uma imagem por colocar, mas buscar refletir o que está por trás dessa imagem. Assim também vai acontecer nos atendimentos que vocês vão realizar quando vocês vão estar lá em campo de estágio. Às vezes, pessoal, a observação, a conversa e uma visita é super importante para vocês conseguirem analisar as entrelinhas de um atendimento, tá?
Então, todo esse contexto que eu estou passando para vocês é para dar esse suporte e desenvolver essas habilidades em vocês, tá? Então, aqui eu coloquei uma pessoa que está interligada com vários aspectos de tecnologia, com o mundo, e que é o profissional, nós, né, devemos estar interligados. Vocês viram, né? Surgiu várias demandas e vem surgindo novas formas de se trabalhar o serviço social e de atuação. Quem diríamos que iríamos fazer atendimento, quem sabe, online, né, aos nossos usuários, fazer dar um suporte para alguém, ou prestar um atendimento, uma ouvidoria, uma consultoria online, né? Muitos grupos se reúnem online, né? Claro que nem todos têm como essa facilidade, mas hoje em dia quem não tem um celular, mesmo que não seja de última geração, né? Mas seja um celular que consegue ligar, conversar, está conectado com o mundo, está conectado com pessoas de diversas regiões. Então, o assistente social também deve sair dessa zona de conforto e se utilizar desse instrumental tecnológico a nosso favor, ao favor das nossas demandas, do atendimento ao nosso usuário, na busca pelos seus direitos. Vamos passar então para o segundo slide, onde eu coloco os objetivos da nossa primeira aula, que é analisar o contexto histórico das leis e normativas que regem o estágio supervisionado. Por que é importante analisar o contexto histórico, pessoal? Antes de tudo, a gente tem que saber como que surgiu, como que chegou até aqui. Assim é a demanda, assim é lá no campo de estágio. A pessoa às vezes vem dizer para você assim, o fulano não trabalha porque não quer. Mas como assim não quer? O que tem por trás? Qual é o contexto disso? Tá? Assim também é as normativas, as leis, e principalmente aqui no serviço social, o que teve para se efetivar essa lei, o que teve para se efetivar essa norma, como que se chegou ao que nós temos hoje, para vocês verem tudo como é importante esse contexto, né? Conhecer as leis e normativas relacionadas ao estágio supervisionado em serviço social. Chama atenção também aqui, que é super importante você ter esse embasamento político, ético, político, né? E conhecer também essas leis, o que dá direção aos atendimentos, ao que dá direção à nossa ação profissional. E essa disciplina, ela tem muito disso, né? O próprio nome, estágio supervisionado, orientações didático-pedagógicas, né? O que vem a ser essas orientações? É dar uma direção, um rumo, né? E o didático vem a do instruir o aluno, né? E é o que a gente busca. E quando pega o pedagógico, orientações didático-pedagógicas, ciência é uma ciência que se dedica ao processo de educação, né? Estudando problemas que se relacionam com o seu desenvolvimento. Então, vejam como essa disciplina, ela também tem um contexto em seu próprio nome, um contexto que a gente deve analisar separadamente e depois o todo. É o que eu sempre digo, a gente estuda o indivíduo em suas partes, mas depois a gente junta essas partes e estuda a integralidade, o contexto amplo, né? Ele é complexo, por isso que é importante estudar as partes para depois uni-las, tá? Aqui eu trago um pouquinho para vocês sobre as políticas de estágio, como elas estavam, tá? Até então, como era esse direcionamento, esse contexto histórico que a gente inicia lá em 1940, tá? Com relação ao estágio, era quase inexistente, a educação tinha um caráter mais intelectual e humanista, mais voltado para o homem, tá? Em 70, já tem direção para o mercado de trabalho, a educação, onde a educação é uma maneira de preparar o homem para o mercado de trabalho. Então, era uma coisa mais, não se preparava integral, mas sim somente para o mercado de trabalho, para o que ele exigia naquele momento. Em 1977, as políticas brasileiras de estágio passam a normatizar essa etapa da formação profissional, leis e decretos. Começa a se pensar, então, numa normatização, tá, para o trabalho e para o estágio, que a gente também comenta que, né,
que antigamente o estágio era uma mão de obra barata, tá? Onde eles contratavam estagiários com um valor mínimo, mas para executar outras tarefas, né? Que muitas vezes até sem supervisão de um profissional da área da qual ele estava trabalhando, tinha sido contratado. Em 1982, a participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral, ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sobre responsabilidade e coordenação da unidade de ensino. Vejam que em 82 começa-se então a vivenciar, né, situações já reais no estágio, na academia, dentro das escolas, das instituições de ensino, preparando o aluno então para o meio de trabalho. Então ele já tinha assim, ele se deparava, já estava se tendo contato com a atuação profissional dele. Mas claro, ainda era uma coisa um pouco restrita, tá? E aqui coloca também sendo realizada na comunidade, ou junto a pessoas jurídicas de direito privado ou público, mas sempre sobre a responsabilidade da coordenação da unidade de ensino. Então, o estágio ele era só de responsabilidade das instituições de ensino, tá ok? Em 1994, o estágio pode se dar somente em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário. Vejam que aqui já muda um pouco, tá? Ele começa, então, ao aluno a se preparar para a atuação profissional, na formação, na sua linha de formação. Por exemplo, se o estagiário em serviço social, ele tem que fazer o estágio na área de serviço social. Ele não pode fazer o estágio, por exemplo, numa outra área ou numa outra instituição que não tenha um profissional. Em 1996, então, se estabelece o seguro de acidentes pessoais ao estudante. Então, começa a se ter uma proteção a esse estudante junto ao seu estágio. Em 2002, temos o Ministério do Trabalho, ele ressalta os objetivos do estágio e sua legislação. Então, começa a se ter políticas e até artigos voltados especificamente ao estágio educacional. Em 2008, a gente tem, então, a nossa famosa Lei 11.788, conhecida como a Lei do Estágio. A gente vai estar falando no decorrer dessa aula um pouquinho mais sobre essa lei, que ela é super importante, traz algumas distinções entre o estágio educacional, estágio remunerado, não remunerado, obrigatório, não obrigatório. Então, essa lei, ela é específica do estágio, tá, pessoal? Vocês ainda vão conhecer um pouquinho mais ela, é importante a leitura dessa lei, dar um entendimento, o que é de competência do aluno, o que é de competência da instituição de ensino, o que é de competência da instituição que está oferecendo a vaga de estágio, tem que ter um profissional da área, não, sobre as horas. Então, essa lei, ela é bem complexa nesse sentido. Depois, claro, cada instituição de ensino, tá, de acordo com o Ministério da Educação, de acordo com os seus conselhos, regional e federal, é que determina o direcionamento, tá? Ela deixa também claro e deixa essa lacuna em aberto para que cada instituição de ensino, para cada profissão, né, da instituição, seja direcionado para a linha de formação que você está estudando naquele momento, tá? Então, é direcionado às práticas educativas de acordo com o seu perfil profissional, de acordo com o que você está se preparando na academia, com o seu curso. Então, aqui eu só quis mostrar um pouco do contexto. Depois a gente tem, pessoal, nossos fundamentos éticos e legais. Eu quis colocar em vermelho aqui para vocês, em destaque, o MEC, o Ministério da Educação, que é a nossa lei maior, quem dá as cartas, né, no caso. Mas, dentro dele, a gente desmembra várias outras normas e legislações, que a principal delas, eu digo, a nossa leitura de cabeceira, que é a Lei 8.662 de 93, que é a lei que regulamenta a profissão de assistentes sociais. Essa lei vocês têm que estar conhecendo, têm que estar fazendo a leitura dela. É super importante, pessoal, fazer a leitura dessa lei, entender, né, todo o seu contexto. Ela fala das competências e atribuições privativas do assistente social,
que é uma competência, o que é uma atribuição. A competência é quando o profissional ele se capacitou para tal, ou ele se profissionalizou, né? Tem o domínio do assunto, por exemplo. A atribuição já é a responsabilidade própria de determinado cargo que você venha exercer, por exemplo, tá? Então, sempre buscar essa definição, essa diferenciação entre competência e atribuição. Depois, nós temos o nosso Código de Ética do Assistente Social, de 93, tá? A gente teve um contexto histórico bem longo até chegar nesse atual, de 93. Atual, eu falo porque ele até então, desde 93, é que a gente tem esse código, que é ele que dita as suas regras, né? Que é ele que é a nossa base, que nos dá um direcionamento. Mas antes a gente teve alguns outros códigos, tá? Que vocês devem ter estudado ou vão estudar na disciplina de ética profissional, que é uma das disciplinas também muito importante que vocês vão ver antes de entrar em campo, tá? Quando você chega no terceiro ano, juntamente com a disciplina de estágio supervisionado, vocês também vão ter a disciplina de ética profissional, tá? Que é importante ter esse entendimento. Eu até trouxe para vocês aqui, deixa eu colocar aqui na tela, tá? Para vocês estarem vendo. A gente tem esse livro em PDF, a gente pode estar disponibilizando para vocês, ou é só vocês pesquisar também no Google, Código de Ética em PDF, lei, que vai estar lá de fácil acesso, é só vocês estarem baixando ele e salvando para vocês fazerem a leitura, as anotações, tá? Olha como ele é dividido. Aqui a gente tem o Código de Ética primeiro, depois a Lei de Regulamentação da nossa profissão. Vamos passando. Vamos vendo aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Vamos voltando. Aqui tem a apresentação do código. Aqui começa com a resolução CEFES 273 de 93, que institui o Código de Ética Profissional e dá outras providências. Aí vamos indo a introdução sobre o Código de Ética e seus princípios fundamentais, a importância destes, tá? Fazendo a leitura, o reconhecimento da liberdade, defesa do aprofundamento da democracia. A gente não vai estar lendo eles todos aqui, mas o compromisso com a qualidade dos serviços prestados. Eu tenho que prestar um atendimento bom ao meu usuário? Se eu estou num dia ruim, quando o meu usuário chega, eu tenho que deixar transparecer isso? Não, porque ele não tem culpa do que eu estou passando. E eu estou ali para prestar um atendimento com qualidade. Às vezes, pessoal, você é a única pessoa que o seu usuário, né, tem para conversar. E ele vem em busca disso, de um bom atendimento. E ele deve ser tratado com respeito, tá? A garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas. E compromisso com constante aprimoramento intelectual. Então, esse também é importante, né? A gente ter respeito pelo outro profissional, tá? Mesmo que eu não esteja de acordo com o atendimento que ele fez ou com um direcionamento, mas o respeito mútuo é essencial. Tá, aqui tem mais do Código de Ética, o que compete, né? O que é dever, o que não é, das relações entre profissionais, e assim a gente vai indo. Depois a gente tem aqui, junto com o Código de Ética, deixa eu passar, a nossa Lei 8662, né? Fala que quem pode exercer a profissão de assistente social, os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior, existente no país, devidamente registrado no órgão competente, tá? Então, quando vocês terminar a graduação, vocês vão juntar todas as horas de estágio de vocês, toda a documentação, para estar enviando ao CRAS, ao CRES, para vocês estarem tirando a carteirinha de vocês de assistente social e exercer a profissão, tá? Aqui, constitui competências, atribuições privativas. Então, isso depois vocês com o tempo, tá? Com mais calma, é importante vocês estarem fazendo a leitura desse documento. Só quis trazer aqui para estar mostrando para vocês a importância, tá? De deixar esse livrinho como leitura diária, como uma leitura de cabeceira, e ter sempre junto na bolsa de vocês, quando vocês forem fazer os atendimentos. E é importante rever sempre, né? Fazer uma leitura, tá?
Então, agora voltamos para a Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nossa LDB, tá? O que é a LDB? Tá? Ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a organização, os níveis, tá? Que é dividida, educação básica, educação superior, baseia-se no princípio da autonomia universitária, que é o que eu comentei com vocês anteriormente, que atribui a responsabilidade de normatização para as instituições de ensino superior. Então, ela sempre leva em conta as particularidades, né, de cada instituição de ensino, tá? Depois a gente tem as diretrizes curriculares da ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, de 96. O que ela traz? Ela estabelece aspectos centrais que orientam o processo de estágio. Ela aponta assim, para a formação de um perfil profissional com capacitação teórico-metodológica, ética política e técnico-operativa. A gente vai falar dessas dimensões nas próximas aulas, tá? Mas é importante vocês já estarem pesquisando o que é a dimensão ético-político, técnico-operativo, a teórico-metodológica, porque são três dimensões que uma não está, a gente não consegue visualizar uma sem visualizar as demais. Não consegue fazer um atendimento aplicando só uma, não. Ela é um conjunto, ela está interligada, tá? E também, nas diretrizes curriculares da ABEPS, estabelece que 15% da carga horária total do curso de serviço social das instituições de ensino devem ser destinadas para o estágio, tá? Então, o nosso curso ele tem entre 2.700 a 3.000 horas. Desse valor, 15% deve ser para as disciplinas de estágio. Vocês vão ver que vocês vão fazer ao todo 500 horas de estágio, tá, pessoal? Então, entre atividades teóricas e atividades práticas. Mas a gente vai estar ainda nas outras aulas falando certinho para vocês quantas horas é em cada disciplina, quantas horas são teóricas, quantas horas são práticas, porque é necessário ter a teoria, mas também a prática, porque uma ilumina a outra. Tá? Então, não é. Quando chegar nas disciplinas de estágio, vocês não vão apenas fazer cumprir horas, vocês vão fazer atividades e vocês vão ter uma normativa, uma normatização de como que deve ser feito. É um conjunto, é uma avaliação processual, não é apenas uma atividade que vocês vão estar realizando em cada disciplina. Lembrando que as disciplinas de estágio também reprovam. Então, é necessário, além de eu ir a campo, cumprir minhas horas, fazer as minhas atividades de campo, é necessário também eu fazer minhas atividades do estúdio, é necessário eu fazer o preenchimento correto das documentações, tá? Lembrando que nessa disciplina não tem documentação para você preencher, porque ela é totalmente teórica, então a gente só tem as atividades do estúdio. A gente fala disciplina teórica, mas vocês vão perceber que as atividades que a gente proporciona lá no estúdio, elas buscam fazer a materialização com a prática, tá? Fazer essa sistematização, fazer com que o aluno chegue mais próximo da realidade. Depois a gente tem a Lei 11.788, né, que é a Lei do Estágio. E depois temos a Resolução Cefes, número 533, a 533. Do dia 29/9/2008. O que fala essa resolução do Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, tá? Ela regulamenta a supervisão direta de estágio no serviço social, tá? O que isso quer dizer? Que é a atribuição privativa do assistente social, sendo realizada conjuntamente, ou seja, realizado por 2 profissionais. Um sendo supervisor de campo e o outro será o supervisor acadêmico. Então, e ambos devem estar inscritos no Conselho Regional de sua jurisdição, ou seja, do seu estado. Se eu vou atuar como assistente social no estado do Paraná, eu tenho que ser inscrita no Conselho do Estado do Paraná. Se eu for atuar no estado de São Paulo, eu tenho que estar inscrita no Conselho do Estado de São Paulo, tá? E estabelece também a relação entre a instituição concedente de estágio e a unidade acadêmica, como deve ser essa relação. E quando a gente fala em supervisão direta de estágio e coloca como atribuição privativa, por quê, pessoal? Lembra que eu coloquei lá quando eu mostrei para vocês o código de ética?
que para ser supervisor de campo ou acadêmico, tá? O profissional tem que ser assistente social. Eu não posso contratar um professor para fazer a supervisão de um aluno em serviço social. Como também, né, na legislação, quando o aluno de pedagogia, por exemplo, for fazer seu estágio, ele não pode ser supervisionado por um assistente social. Por isso que no serviço social a gente tem como atribuição privativa. Eu só posso fazer meu estágio numa instituição que tenha assistente social. Se não tiver, eu não posso. Eu não vou conseguir validar minhas horas e eu não vou conseguir também estabelecer convênio com a instituição, tá? Mesmo que você tenha um supervisor acadêmico lá no polo que te dê todo o apoio, né, toda a base que você precisa ter o supervisor de campo lá na instituição, tá? Até porque você não tá lá para cobrir uma vaga de ninguém, você tá lá para aprender a profissão. E nada melhor do que você ter um profissional da área, porque se você não tem um profissional da área, você também não vai ter uma demanda direcionada à sua área, tá? Então, assim, penso fazer estágio numa instituição, mas assistente social daqui a pouquinho já vai pegar uma licença ou vai entrar em férias, não vai ter outro profissional que eu saiba que vai ficar no lugar dela. Então, é melhor a gente já ir pensando quais locais eu vou querer fazer estágio, se lá vai ter assistente social, se lá não tem, tá? E não fiquem zangados ou tristes se caso o local que vocês escolham, pessoal, não tenha assistente social naquele momento ou no quadro, tá? Vocês vão descobrir outras áreas de atuação tão boas e que vai, assim, chamar a atenção de vocês, ou quem sabe, vai direcionar, né, o conhecimento de vocês para essa área. Às vezes eu penso assim, eu quero fazer na área da educação, mas lá no meu município não tem assistente social. Quem sabe eu experimentar uma outra área e eu não venha me dedicar e ver que o meu perfil profissional é para essa área, tá? Então, não custa a gente abrir uma exceção, né, para os para as nossas vontades, eu diria assim. Porque quando a gente ir para campo, para vida profissional, para meio profissional, a gente não consegue escolher emprego. A gente vai atrás das vagas, né? Depois, quando a gente já está mais ou menos com uma base, vai começar a direcionar algum concurso ali, algum concurso aqui, né? Para uma área de atuação que a gente venha a gostar mais, o que venha a chamar mais a nossa atenção. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente falou agora, né, da resolução do Cefes. Depois a gente tem a Política Nacional de Estágio, a PNE, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, também da ABEPS, tá? O que essa Política Nacional nos fala sobre o estágio, tá? Que ela é um instrumento político, pedagógico, e ele tem por objetivo orientar os estagiários, né, na luta por uma educação de qualidade. Então, essa PNE, ela busca, tá fiscalizando, tá verificando, tá? Traz princípios norteadores quanto ao estágio, reforça a necessidade, né? E a necessidade de ser um assistente social, a necessidade da supervisão direta de estágio, tá, pessoal? Então, é imprescindível também vocês estarem verificando, estarem fazendo a leitura da Política Nacional de Estágio, porque ela vem enfatizar o que a Resolução 533, o que o Código de Ética, que a Lei de Regulamentação coloca, que para atuar, para ser supervisor, tem que ser assistente social, tá? E depois a gente tem uma outra mais recente, a 967, de 2001, que é sobre o comunicado que as instituições de ensino eles têm um prazo para comunicar ao Conselho Regional de Serviço Social sobre os locais que os alunos vão fazer estágio. E devido à pandemia, tá? A gente teve um prazo maior ou até suspensão, né, desse prazo, tá? No caso dessa resolução, houve a suspensão dos prazos. Por quê? Porque muitos alunos não puderam ir a campo. Então, foi feito outras atividades, tá? Que tiveram o objetivo de materializar a prática profissional. No nosso caso, por exemplo, os alunos fizeram seminários com profissionais da área,
também foi rico essa construção, porque teve todo um planejamento, eles aprenderam a trabalhar com plataforma digital, aprenderam a utilizar outros meios de comunicação, tá? Então, um perfil de profissional que foi se desenhando para essa nova realidade, para você ver que a nossa profissão ela não é estática, a gente está em constante movimento. E assim como a nossa profissão, nós, enquanto professores, enquanto formadores, devemos trazer isso para os nossos alunos. A importância, tá, pessoal, da gente estar se redesenhando, se remodelando constantemente. E através de muito estudo, muito conhecimento, aprendizagem, estudar, a gente sempre fala, é super importante, tá? Com a chegada da pandemia, muitas instituições tiveram que ficar todas online. O estágio foi um deles, tá? Nós já tínhamos as aulas, já somos EAD, né? Mas o estágio não, o estágio era presencial, os alunos iam a campo. Mas, em decorrência da pandemia, a gente buscou outras maneiras, tá? Do aluno buscar fazer essa prática, que foi através dos seminários, tá? Também foi uma experiência riquíssima e é algo assim que o aluno aprendeu e conseguiu compartilhar com os demais colegas. Aprendeu a trabalhar em equipe, né? Aprendeu a fazer, a buscar outros meios, né? De outros instrumentos, né? Quando a gente fala do técnico operativo, quem sabe um novo instrumental de trabalho. Então, para vocês verificarem como é riquíssima, a gente também está buscando novas maneiras de trabalhar. E cada vez mais o mercado de trabalho exige que o profissional se capacite, se habilite, desenvolva novas habilidades, tá? E você, enquanto está na academia, também deve buscar, não ficar somente assim, hoje eu vou estudar tal disciplina, mas o professor não mandou fazer isso, ou o professor não mandou fazer aquilo, ou o professor não falou que era para ler tal livro. Mas vamos buscar leituras, vamos buscar os clássicos da profissão. Vocês já estão no 3º ano, já viram quem são os nossos autores clássicos, né? Yamamoto, José Paulo Neto, outros tantos. Então, vamos pesquisar, vamos começar a fazer a leitura, fazer fichamento. Como é importante, né? Você se buscar o seu conhecimento, se autoaprendizagem, tá? Ser o autor do seu processo, né? Não esperar que o professor diga que é necessário ler um livro, que é necessário ler um artigo. Não, a assistente social tem que estar sempre lendo, sempre buscando, sempre conhecendo. Saiu uma lei nova, saiu uma normativa nova, saiu um decreto novo, tá? Por exemplo, veio a pandemia, como é que a gente vai fazer estágio se eu não posso mandar o aluno a campo? Tá? Se a instituição de campo fechou, não vai atender, vai ficar parado? Não, a gente tem que buscar novas alternativas de trabalho. E assim é na nossa ação profissional, enquanto assistentes sociais, tá? Surgiu uma demanda, né? Surgiu um usuário com um atendimento que a gente às vezes nunca fez antes. É importante conhecer a rede de atendimento, é importante sempre a leitura, sempre, sem contar, pessoal, que os atendimentos, as pessoas que a gente atende, elas são únicas, cada uma tem a sua particularidade. Então, a gente não tem uma receita de bolo, não é uma receita de bolo, assim, por exemplo, fulano veio com tal demanda, eu tenho que fazer isso. Ciclano veio com isso, eu vou fazer isso. Não, pessoal, tá? Cada um é único, tá? A gente tem que ter empatia, tem que ter respeito e também saber se portar enquanto estagiário em nosso campo de estágio. Aqui agora a gente vai conversar então um pouquinho sobre a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. É a nossa famosa Lei do Estágio. Então, ela regula, tá, a situação dos estagiários no Brasil, concede o estágio como parte do processo educativo e do projeto pedagógico do curso, bem como almeja reconhecer o estágio como um vínculo educativo profissionalizante, supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico. Ademais, esclarece a função do estagiário, da unidade de ensino e da parte concedente do estágio, e busca dar ampla cobertura de direitos capazes de assegurar a cidadania no ambiente de trabalho. Vejam, então, como é amplo, tá? A nossa Lei 11.788,
788, tá? Em que ela reconhece o estágio como um espaço de profissionalizante, mas educativo ao mesmo tempo, de se conhecer. A gente diz que o estágio é um momento de transição, é onde ele vem a dar assim uma suavizada ao impacto, né, que o ambiente de trabalho vai causar ao aluno. Por quê? Porque no estágio, quando eu estou realizando ele, eu tenho o suporte do meu supervisor de campo, eu tenho o suporte do meu supervisor acadêmico, e quando eu estou atuando profissionalmente, eu não tenho esse suporte, eu estou sozinho. Por isso que é importante a realização do estágio, tá? Essa transição entre a academia, entre a instituição de ensino, o estágio e a ação profissional, a atuação profissional, tá? Coloca também que esclarece a função do estagiário. Lembra que eu coloquei para você, deixa eu voltar, que estagiário não é mão de obra barata, estagiário não é para cobrir a folga, não é para... Não, ele está no processo educacional, no processo de ensino-aprendizagem, está para conhecer, para observar, né? E também na lei do estágio, ela coloca algumas diferenças aqui, algumas indagações, tá? Que eu até busquei colocar aqui para vocês. Estágio obrigatório, estágio não obrigatório, é diferente, não é, tá? Carga horária é igual, não é? Estágio é emprego? Vamos refletir, pessoal? Estágio obrigatório, estágio não obrigatório. Qual que é a diferença? Quando que eu posso fazer o estágio obrigatório? Quando que eu posso fazer o estágio não obrigatório? Eu posso fazer quantas horas eu quero, eu posso fazer uma semana toda de estágio, pronto, acabou. Tenho que fazer 20 horas, vou toda manhã, vou toda tarde. Tenho que fazer 60 horas, vou fazer estágio manhã, tarde e noite. Após o estágio, conseguir um estágio. Já vou ser empregado nessa instituição? Como é que vai ser, né? Então, estágio é emprego, vão me assinar minha carteira, que vínculo que a gente vai ter? Eu vou ter enquanto estagiário com a instituição de ensino, tá? Então, são algumas indagações que são importantes vocês estarem fazendo e vocês estarem conhecendo. O estágio, por exemplo, o estágio obrigatório, ele faz parte da carga horária do curso e o cumprimento das horas estabelecidas é um dos requisitos para o estudante ter o diploma. Então, ele faz parte. Eu tenho que fazer o estágio obrigatório para obter o meu diploma de assistente social, tá? E não é somente, pessoal, ir lá na instituição, cumprir minha carga horária. Não. Eu tenho toda uma documentação que eu tenho que estar preenchendo, eu tenho um plano de estágio, eu tenho que fazer as atividades do estúdio. Então, além das horas, eu tenho que cumprir as atividades também. É um conjunto, tá? E para mim conseguir aprovação, senão eu posso ser reprovada na disciplina de estágio, tá? Vou ter que fazer todas as minhas horas novamente? Vou ter que fazer todas as atividades? As atividades, sim. As horas você consegue o abatimento. Agora, as atividades no estúdio é necessário fazer novamente. O estágio não obrigatório, como é que acontece? Ele é um estágio que você pode fazer se você quiser, tá? É livre, né? Ele pode acontecer livremente e não faz parte da carga horária padrão do curso, tá? Pode ser um complemento, você pode até utilizar como um complemento da sua formação se você for fazer numa área que é a área da sua formação acadêmica, tá? O estudante pode escolher estar realizando o estágio ou não. E ele não é necessário comprovar horas, tá? Para a obtenção do diploma. Então, o estágio obrigatório eu faço se eu quero, senão eu não preciso. Porque até você pode estar fazendo numa instituição que tem um assistente social, mas fazendo uma outra área, tá? Tá fazendo uma outra atividade, o estágio não obrigatório, tá, pessoal? Então, vocês lembram, estágio obrigatório faz parte da carga horária do curso, tá? É necessário para a obtenção do diploma de vocês, correto? E o não obrigatório, não. Se surgir uma vaga e eu sei que eu tô podendo, naquele momento, fazer e vai me ajudar, assim, vai acrescentar para o meu currículo, por que não fazer, não é mesmo? E estabelece o vínculo empregatício, como a gente estava conversando antes,
Não, o estágio, ele é um ato educativo, ele não estabelece vínculo empregatício, tá? Deixam bem claro isso para vocês. Ele é um ato educativo, faz parte da grade curricular de vocês estar realizando estágio, então ninguém vai assinar a carteira de vocês no estágio, não. Mas vocês vão ter toda uma documentação que vocês vão estar preenchendo para deixar o estágio de maneira legal, normatizado, dentro da legislação, tudo certinho. Porque é necessário, a gente tem fiscalização, a gente deve fazer o que é correto, tá? Mas vocês não vão estar sozinhos para preencher a documentação, vai ter o supervisor de campo, vai ter o supervisor acadêmico, que a gente ainda vai falar sobre esses atores super importantes nesse processo de estágio, tá? Nesse momento vocês não têm esse supervisor, pode ser que alguns já conheçam, já foram no polo, já sabem quem vai ser, mas fiquem tranquilos que no momento certo ele vai entrar em contato com vocês, tá, pessoal? Então não se desesperem se um colega disser assim, eu já conheço meu supervisor de campo, e o outro, eu não sei quem é, como é que eu faço? Calma, pessoal. Cada polo tem a sua dinâmica de trabalho, cada profissional tem a sua dinâmica de trabalho. No momento certo, vocês vão estar conhecendo, até porque, como eu falo para vocês, enfatizo, essa disciplina ela é teórica, tá? A gente dá um embasamento teórico para vocês depois seguirem com as demais e fazerem a prática, tá? Lembrando sempre que uma não está separada da outra, tá? Pessoal, então é importante essa análise. Com relação à carga horária, tá? Também a nossa lei 11.788, ela estabelece, tá? Para o estagiário, que é 30 horas semanais no máximo. E não menos, tá? Não pode ser menos que 8 horas semanais, tá? Tá previsto. Ou também o aluno pode estar dividindo 8 horas semanais distribuídas em 4 horas diárias, 2 vezes por semana, tá? Totalizando, então, as 80 horas, porque são, quando vocês estarem realizando as atividades, as disciplinas de estágio, vocês vão ter atividades práticas e teóricas. Ao todo, cada disciplina de estágio são 100 horas, tá? Dessas 100 horas, 80 vai ser prática e 20 teórica, tá? Com ressalva a disciplina de estágio supervisionado, orientações didático-pedagógicas, que é 100 horas teóricas, tá? Então, você vai estar cumprindo essas horas, sempre a contar da data da assinatura do termo de compromisso, que vocês também vão verificar nas próximas aulas, vão ter conhecimento desse documento e da sua importância e o porquê que eu tenho que ter um termo de compromisso, tá? Lembram que a gente falou lá no início da aula sobre como veio sendo o contexto das legislações, das normas e estágio? Então, tem que ter termo de compromisso, termo de convênio, tem que ter plano de estágio, folha de frequência. Meu Deus, professora, tá me deixando doida com tanto documento. Aonde que eu pego esses documentos? Como é que eu faço para preencher? Esse termo de convênio, eu já tenho que ter? Isso é instituição, eu que tenho que fazer? Calma, pessoal. Tudo no seu devido momento, tá? O termo de convênio, o termo de compromisso, o plano de estágio, vocês orientação, demais disciplinas, nas próximas aulas, de como que ele é construído, tá? Vocês vão ter o tempo para a construção desses documentos, por exemplo, eu quero fazer estágio numa escola ou quero fazer estágio numa instituição privada, mas eu não sei se lá é conveniado, tá? Calma. Assim que você tiver o contato com o supervisor, que foi para a próxima disciplina de estágio, que é a primeira disciplina que vocês vão ter, que vocês vão a campo, é estágio de políticas públicas, tá? Se não tem convênio, o supervisor, o assistente social lá do polo, vai orientar como é que é feito esse processo, porque tem que ter legalizado. Eu não posso fazer estágio numa instituição ou começar já agora. Já quero fazer meu estágio. Posso já começar? Porque eu quero fazer numa instituição tal, já conversei com a assistente social, já tá tudo certo. Não. Se você ir lá fazer o estágio, você não vai conseguir depois, tá? As suas horas serem protocoladas, tá? Não vão ser aceitas. Por quê? Porque a instituição não tinha convênio, você não foi orientado, você não teve supervisão, você não teve plano. Como você fez a sua folha de frequência, tá?
Então, tudo tem que estar dentro da normatização, tudo tem que ter a orientação. Então, a gente segue todo um padrão e ele deve ser seguido por todos nós, tá? Então, ficou claro, pessoal, aqui para vocês, quando a gente fala sobre o estágio obrigatório, quando que é o momento, tá, do meu estágio obrigatório, quando que é o estágio não obrigatório, que se não tem vínculo com a instituição, você pode fazer o momento que você quiser, desde que você tenha um local, né, e que você tenha os requisitos necessários, a carga horária, tá? Eu não posso fazer as horas que eu quiser, não. Eu tenho que seguir o meu manual, o que está estabelecido, tá? Na lei do estágio, no projeto político do curso, projeto pedagógico do curso, perdão. E lembrando que o estágio não é emprego, tá? Eu tô lá no meu processo educativo para aprender, tá, pessoal? Então, sempre ter isso em mente. Como fala aqui, ó, no artigo 1º, estágio é um ato educativo escolar supervisionado, já fala aqui, supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo do educando. Pois bem, pessoal, aqui a lei, na legislação, fica bem claro, tá? Que o estágio é um ato educativo, é um processo supervisionado, tá? Que vai me dar subsídios para a minha atuação profissional, tá? Então, é importante esse momento do estágio de ser muito bem aproveitado por vocês. Não fiquem com dúvidas quando eu tô lá no meu campo de estágio, tenho vergonha da assistência social. Não pode ter vergonha. O que vocês talvez não podem estar fazendo, pessoal, fazer uma pergunta na frente do usuário. Espera um pouquinho, espera terminar o atendimento, depois você conversa. Às vezes a assistência social vai fazer um atendimento e você está observando, buscar não intervir, esperar o usuário sair, para daí você conversar, você tirar suas dúvidas, tá? Então, sempre conversar, ter empatia, respeito mútuo é imprescindível. Saber se portar no ambiente de estágio também é importante. E eu trouxe esse pensamento aqui para vocês, tá? Que é da Martinelli, onde somos profissionais que chegamos o mais próximo possível da vida cotidiana das pessoas com as quais trabalhamos. Poucas profissões conseguem chegar tão perto deste limite como nós. É, portanto, uma profissão que nos dá uma dimensão da realidade muito grande e que nos abre a possibilidade de construir e reconstruir identidades, a da profissão e a nossa, em um movimento contínuo. Como eu falei, nossa profissão não é estática, está sempre se movimentando. E como somos profissionais, a gente chega mais próximo, né, da realidade das pessoas. Por quê? Porque eles vêm até nós e a gente também vai até eles. A gente tem a visita domiciliar, tá? Então, a gente tem uma dimensão da realidade do nosso usuário. Então, pessoal, vamos aproveitar esse momento, o estágio, que é essencial para a nossa formação profissional. E a gente vai ficando por aqui, na nossa primeira aula, temos mais 4 aulas. Se vocês têm dúvidas sobre algum assunto, sobre algum conteúdo, pode estar enviando as perguntas que a gente vai estar esclarecendo para vocês. E lembre sempre, leitura, leitura, estudar, 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 tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.